nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graça e a paz do Senhor a todos. Vou tirar isso daqui. Gente, se o barulho é insuportável para vocês não imaginam o quanto ele é para mim. A gente está tentando, a gente mudou umas coisas ontem, a gente não sabe de onde está vindo esse barulho, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Tem que dar. Vamos lá. Muito bom estar aqui com vocês. Já convido você a abrir a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Vou pedir para a Carol já colocar a imagem que eu já coloquei aí no computador. Você já pode deixar a imagem aqui na sala, Carol. Ela está no Rolirix. Também compartilhar com o pessoal que está em casa, para que eles possam estar assistindo, possam estar vendo também. Filipenses capítulo 1. Obrigado, Carol. Você achou? Filipenses capítulo 1. Então diz assim: eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Versículo 3. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. Isso é o que vocês estão fazendo agora, que eu estou na cadeia, e foi ao mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha do que eu estou dizendo a verdade, de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. Versículo 9. O que peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho, pois assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia, porque sou servo de Cristo, e a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, mas sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por mal ou por bons motivos.
Por isso estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Versículo 20. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora, ainda mais, eu tenha mais coragem. E assim, em que tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar os outros a conhecerem a grandeza de Cristo. Versículo 21. Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e terem a alegria que vem da fé. Amém. Até aqui. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por esses versículos. Obrigado, Senhor Deus, por aquilo que tu tens falado aos nossos corações. Continua, Espírito Santo, trabalhando em nossas vidas. Fala, Pai querido, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, é muito bom estar aqui com vocês. Eu gostaria de trazer algo que tem marcado muito a minha vida. E para quem está mais conectado com a internet, quem está mais, vamos assim dizer, ligado ao que está passando nesse tempo, vocês vão ter uma noção a mais do que está acontecendo, né? Eu coloquei o tema de hoje como meta, né? Nós tivemos o grande fundador do Facebook, que mudou o nome da empresa, né? Agora a junção de Facebook, WhatsApp, todo esse tralalá, chama-se Meta, de Meta Vision, né? É o que ele tem proposto para isso. E o que é meta? O que eu quero falar sobre meta? Por que eu quero trazer isso para nós hoje? Meta, no grego, quer dizer odelá, quer dizer que vai além. Aquela visão que vai além do que você está vendo, né? Você tem uma visão e meta no grego quer dizer que você vai além. Ou seja, eu enxergo a câmera, mas a minha visão ela vai além. Eu vejo as pessoas que estão atrás, eu vejo a televisão, eu vejo a casa que está lá atrás, eu vejo a rua, o semáforo lá no fundo, ou seja, vai além. Isso é meta. E esse simpático senhor, Mark Zuckerberg, teve essa visão maravilhosa para o futuro, dizendo que o futuro ele seria assim, seria algo que vai além do que vivemos hoje. E ele prevê que no futuro bem próximo, né, nós poderemos nos comunicar num mundo paralelo. Ou seja, você se conecta no mundo, por isso metaversion, né, é uma versão de aquilo que vai além. Você se conecta na internet com o seu avatar. Então você pode ser você pode ser um dinossauro, você pode ser uma cabra, você pode ser o que você quiser, né? Mas você se conecta no mundo paralelo para se conectar com outras pessoas de outro canto do mundo ou numa sala de reunião, pouco importa. Ok, a gente olha isso e fala assim, bom, isso foi perfeito, porque realmente, né, nesse tempo de pandemia, isso veio a calhar, porque a gente pode se conectar com outras pessoas, a gente pode fazer uma reunião do outro lado do mundo com outras pessoas, eu posso participar de uma balada do outro lado do mundo, fazendo, né, toda essa realidade virtual. E olhando isso, eu olhei e falei, caramba, esse cara é um gênio pensar isso. Realmente a visão dele vai além, vai muito mais além daquilo que a gente pensa. Mas o que traz isso também, juntamente, né, com essa visão, é exatamente o que estávamos falando ontem, né, até o Rosimar evocou a solidão. A gente acaba não tendo mais contato com o próximo, a gente acaba se isolando, né? O contato humano, físico, de estar próximo, ele vai se acabando, vai se perdendo com os anos. Então a gente tem as suas vantagens, os seus inconvenientes. Obrigado, Léo. A gente tem tudo aquilo que vem para nos ajudar e também para nos destruir.
Mas o que isso tem a ver com aquele versículo que nós lemos, com o capítulo de Filipenses? O que eu quero trazer para você, o que eu quero dizer para você, é que o nosso futuro, ele já não é mais amanhã, ele já é hoje, já é agora. Nós já vivemos coisas, né, que já devem ser vividas hoje, que já devem ser trazidas para o dia de hoje. E o que eu quero trazer para nós nessa manhã é uma visão bíblica desse meta, de ir além. Porque nós devemos carregar essa visão de que vai além. O que eu quero trazer para você nesse momento é que a sociedade de hoje está realmente gritando, necessitando de pessoas visionárias, pessoas que olhem além do que está acontecendo. E o que torna uma pessoa visionária, né? Ele olha uma necessidade, ele encontra uma solução e aplica isso, e isso torna-se duradouro. E as pessoas falam, uau, esse cara é visionário, ele viu o que ninguém estava vendo. E o que nós devemos fazer nos nossos dias, o que nós devemos como cristãos, é justamente agir como Paulo, ele agia nesse instante. Paulo, quando ele escreve para Filipos, ele simplesmente foi um homem visionário, amoroso e um homem de caráter. Quando nós lemos esse texto, nós conseguimos extrair 3 grandes coisas. E a primeira delas é essa visão. Esse homem que é visionário, ele olha uma vila, ele vê a necessidade daquilo, né? E ele traz a solução para o problema daquela vila. A solução era o quê? Era Cristo. Não havia outra coisa que não fosse resolvida pela palavra de Cristo, pelo poder de Cristo na vida daquelas pessoas. Esse homem, então, ele começa a ser um visionário. Ele começa a olhar além. Quando ele começa a escrever justamente em Filipenses, quando ele já está falando, olha, eu e Timóteo, não quer dizer que Timóteo estava escrevendo junto com ele, mas ele já estava vendo que ele na prisão já podia colocar Timóteo a fazer outras coisas. Ou seja, ele já era visionário. Ele já era um homem que estava à frente, já estava olhando os problemas e trazendo soluções para aquilo que estava acontecendo. E nós, como cristãos, nós devemos ser isso. Devemos carregar essa visão que vai além. Nós temos a nossa família que está necessitada, nós temos nossos amigos, pessoas, colegas de trabalho, que necessitam, que têm um problema, e nós simplesmente, com a solução em nossas mãos, nós nos calamos. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão passando por problemas, e nós não dizemos nada, não temos coragem de trazer algo, de trazer uma solução, de trazer uma visão diferente daquilo que a sociedade está vivendo. Nós temos medo de nos posicionarmos, temos medo do que os outros vão falar, do que os outros vão dizer, e por isso nos calamos. Mas o que é mais doido quando nós olhamos a vida do Mark Zuckerberg, o cara criou uma nova visão, completamente fora do normal, e ele não está pouco se importando se vão gostar ou não. Ele falou, o futuro é assim. É quase que ele dissesse, adapte-se à minha visão. Se eu estou decretando que vai ser assim, porque será assim. E ele fará o necessário para que a visão dele torne-se a tua realidade. E isso é o mais doido. Ainda falávamos ontem, não precisávamos de celular, e hoje nesse celular é uma necessidade em nossa vida. Nós não precisamos das coisas, mas a sociedade consegue, com a visão deles, fazer uma dependência em nós. E por isso necessitamos das coisas. E a sociedade hoje precisa de Cristo, nós temos Cristo e nós nos calamos, com medo do que a sociedade vai pensar. Com medo do que os outros vão pensar, como os outros vão fazer, o que os outros vão fazer. Sabendo que a realidade é que os outros têm que se adaptar com a versão do que está escrito na Bíblia. Se Cristo está falando que é assim, que a mudança de vida para o teu casamento, para a tua família, para o teu trabalho, para o teu temperamento, para o teu caráter, é seguir o que está escrito na Bíblia, essa é a visão. Adapte-se, porque isso é o que é necessário para a tua vida. E o problema é que nós nos calamos. E Paulo não se cala. Ele não se cala a tal ponto que ele se encontra em naufrágios, presos, chicotados, balançados à direita e à esquerda. Ele não se cala. Por quê? Porque era um homem visionário.
Ele olhava o problema e estava determinado, a sociedade precisa dessa solução. Então ele vai fazer o necessário para que aquilo aconteça. Quando nós somos visionários, quando nós temos uma visão do futuro, nós tornamos a nossa vida, né, nós mudamos tudo em nossa volta para viver essa visão. Ou seja, Paulo, o que ele faz? Para que chegue pessoas em Filipe, né, que a palavra de Deus chegue em Filipos, o que ele vai fazer? Ele vai enviar pessoas. Se ele não pode, alguém vai, porque ele sabe que lá precisa. Se está acontecendo alguma coisa em Corinto, eu não posso, e alguém vai, ele vai enviar alguém. Ou seja, é um homem que via a necessidade e trazia a solução para aquele problema. E ele não se calava e tornava a vida dele toda em função disso. Ou seja, um homem que fazia outras coisas na vida dele, torna a vida dele, o centro da vida dele, pregar o evangelho. Isso é doido, porque nós não fazemos isso. E é tão doido que ele mesmo, quando escreve a carta, ele fala, a palavra de Cristo, né, vai ser tão bem falada, vai ser decretada, que até quando eu morrer, as pessoas vão saber de Cristo. Você consegue entender? Ele fala que nem que eu morra, mas ainda morto, ainda vão falar do que eu estava fazendo. Ou seja, o cara, ele tinha uma visão enorme. E o que nós precisamos é nos impor como os cristãos, como as pessoas nessa sociedade estão se impondo e trazendo o quê? A visão deles. Nós somos submetidos, nós vivemos debaixo da metavisão dos outros, sabendo que a metavisão de Cristo é muito melhor e vai além do que a sociedade pensa. A sociedade precisa de coisas extraordinárias e nós carregamos isso em nós. A sociedade precisa de cura, nós temos em nós o dom da cura. A sociedade precisa de restauração, nós temos a palavra viva de restauração. A sociedade precisa de uma mudança no casamento, nós temos em nós a mudança necessária para o casamento deles. Ou seja, nós temos tudo para sermos metavisionários, mas nós não somos, nós nos calamos e não colocamos a nossa visão em ação. O que eu quero dizer para você nessa manhã é não perca o foco. Não é fácil ter uma visão, não é fácil seguir um plano, não é fácil você pensar em algo e tentar fazer aquilo ser levado até o fim. Mas o que não pode acontecer é perder o foco. Em momento algum Paulo perde o foco. Ele poderia ter perdido o foco no primeiro naufrágio, mas não foi um que parou ele. Ele poderia ter perdido o foco na primeira picada de alguma coisa, de serpente, de abelha, numa facada, numa punhalada, numa chicotada, num chute, numa cuspida. Poderia ter perdido o foco naquele momento. Mas ele não perde, porque o foco dele estava em Cristo, em anunciar aquilo que ele devia fazer, anunciar o evangelho. Então ele está tão focado naquilo que nada pode pará-lo. E assim nós devemos ser. Nada pode nos parar quando o foco é Cristo. Nada pode nos deter. Se nós falamos que nós não estamos conseguindo avançar, nós não estamos isso, nós não estamos aquilo, pode ter a certeza que nós estamos perdendo o foco em Cristo. E isso não pode acontecer na igreja, não pode acontecer nas nossas vidas. Entenda o que eu quero dizer. Se nós perdemos, é porque o nosso foco, ele não está bem ajustado. Quando o nosso foco ele está ajustado, nós fazemos tudo para que aquilo dê certo. A prova é o quê? Qual que é a prova? Olhe para os estudantes. Quando nós estudávamos, para ter um diploma, nós estávamos focados naquilo. Eu vou conseguir entrar na faculdade, eu vou conseguir entrar na universidade, eu vou estudar. Consegui, estudei e entrei. Nós estamos focados, nós temos um objetivo, nós temos um alvo, então eu corro atrás daquele alvo e faço tudo para que aquilo dê certo. Quando eu olho os filhos do meu patrão, que eles estão estudando para entrar em medicina, eles estudam 22 horas sobre 24. Não, mas eles não dormem? Não dormem. E quando estão com um pouco de sono, dorme um pouquinho e depois acordam e voltam a estudar. Mas é uma vida de escrava. Não, ele tem um foco, é entrar na faculdade de medicina.
Quando a pessoa está determinada em ter algo, nada pode pará-lo. Se nós estamos determinados em levar Cristo às nações, nada pode nos deter. Se nós estamos determinados a ter o nosso casamento restaurado, nada pode nos deter. Se nós estamos determinados em restaurar o nosso relacionamento com os nossos filhos, nada pode nos deter. Guarde o foco. Não perca o foco. Por mais que a situação, por mais que as circunstâncias tentem nos destruir e nos desanimar. E eu quero dizer para você, não desanime. Ao contrário, a gente vê aqui um homem preso, contente. Aqui a gente vê um homem que é açoitado, que é humilhado, mas está contente. Ele sabe o que está acontecendo na vida dele, não é um alienado. E justamente criar essa meta, criar essa visão que te leva além, não é fazer de você um alienado. Ele está com plena consciência do que ele está vivendo. Mas ao contrário, ele sabe que o que ele está passando está justamente glorificando o nome daquele que tem que ser glorificado. Está justamente ajudando que o nome de Cristo se propague. Nós recebemos outra vez no grupo dos pastores um vídeo de uma pessoa dando testemunho, que é um pastor que vai em vários países onde a perseguição contra cristãos ela é enorme. E simplesmente ele estava num país e a família estava no culto e queria encontrar esse pastor, e a família estava muito alegre em ver o pastor e tudo tal. E aí a família conta que o filho estava preso, mas que ao invés de ir no culto, ao invés de visitar o filho, eles iam no culto e deixavam o filho na outra vila e tudo. Tiveram que fugir por conta da perseguição, mas o filho foi preso. E ali o pastor todo triste, né, fica, poxa, todo sensibilizado com aquilo. E o pastor, ele começa, né, meio que fica sem jeito e meio que pede desculpa. E os pais falam, não, pastor, não fica triste não, você se alegre. Porque ele recebe todo dia agulhadas na unha dele. Todo dia ele é martirizado, todo dia ele é espancado. Eu falo assim, nossa, mas que idade tem o filho de vocês? Ele fala assim, ele só tem 16 anos. E ele não quer que aconteça, porque não tiram, porque vocês não chamam a polícia, né, mundial, faz aquela movimentação. Ele fala, não pode. Por que não pode? Porque ele não quer sair da prisão. Porque quanto mais ele é maltratado, mais prisioneiros são chegados a Cristo. E é uma coisa de doido imaginar isso. Mas aquele menino com 16 anos, ele não perdeu o foco dele. Acontecendo o que acontecesse, ele estava determinado em levar as pessoas da prisão para Cristo. Falei assim, não posso lá fora, vai ser aqui dentro. Mas o foco, ele não era perdido, ele continuava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Nós temos um chamado, nós carregamos algo em nós e nós nos perdemos do mundo, ao contrário de fazer o mundo vir com a gente, de transformar, de mostrar a nossa visão e mostrar, olha, é isso que vai mudar a vida, é isso que muda a sociedade. Não é entrar numa bolha alienada, como o Mark Zuckerberg tenta nos colocar. Não é nos colocar no mundo à parte. Não, é fazer parte desse mundo e mostrar para todo mundo que a nossa visão transforma vidas. E isso é necessário nos nossos dias, porque nós estamos vivendo uma sociedade tão depressiva, uma sociedade que tem prazer em se isolar, uma sociedade que tem prazer em ficar na própria bolha, porque já não sabe mais se correlacionar. Então nós temos que mudar essa situação. E aquele que carrega uma visão, ele vai transformar. E nós temos que fazer isso, carregar essa visão em nós, aquilo que Cristo já decretou para nós na palavra dele, falar assim, ok, então, eu vou mudar a minha vida, vou mudar tudo que precisa ser mudado na minha vida, e a minha vida vai viver em função desse propósito. Nós temos um chamado, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É em todo mundo. É na padaria, é no mercado, é em qualquer canto. Mas é difícil falar de Cristo. Eu falo para você, não é difícil não. Isso eu não aceito como desculpa. Você pode falar que tem dificuldade em se expressar, isso eu ouço, eu aceito. Mas é corrigível.
Mas dizer que pregar o evangelho é difícil, isso não é difícil nos dias de hoje. Eu fui no mercado nessa semana, ou foi na semana passada, e eu via que a caixa do supermercado estava muito triste. E aí eu só peguei e falei assim, dia difícil. E a mulher, ela cuspiu tudo. Só pela cara dela, já via que o dia não estava fácil. E ela falou, o dia tá uma porcaria, porque está chovendo, porque está frio, porque está isso, porque está aquilo, tem aquilo. Você vai ouvindo, e você fala, realmente, a vida não é fácil, a vida não é difícil. Mas graças a Deus a gente tem um trabalho, graças a Deus a gente trabalha. Ainda bem que a gente trabalha para dar um futuro para os nossos filhos. Aí a mulher vai mudando o discurso dela. Ela falou, realmente, é verdade, a gente vai trazendo, a gente está sofrendo, mas a gente está conquistando algumas coisas. Eu falei, realmente, você conquistou, você saiu do seu país, você está conquistando, os teus filhos estão mudando o destino deles e tudo. Isso é bom demais. A mulher foi se alegrando e no final ela falou, olha, Deus te abençoe, tenha coragem. Ela, obrigado pelas tuas palavras. Acabou. Palavra de Deus, ela não volta vazia. Aquilo marca uma vida, muda o dia da pessoa. Se nós somos essas pessoas visionárias que a Bíblia nos chama para ser, a nossa vida, a nossa postura, nossa maneira de andar, nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar, ela tem que ser toda em função desse alvo, dessa missão. Toda. E viver em função disso. Tudo tem que ser centrado naquilo que nós temos como visão. E é o que Paulo fazia. Ele era visionário. Outra coisa, o segundo ponto que eu chamo a atenção, é que Paulo era um homem amoroso. Quando nós olhamos justamente aqui o texto, a gente vê que o quê? Que amar alguém é ter a capacidade indescritível de desejar algo ao ponto de entender que nada mais vale a pena a não ser cumprir esse chamado. Paulo, ele amava tanto o que ele fazia, tanto que ele fazia, tanto que ele fazia, que nem o fato de não encontrar a Cristo era tão importante mais. Ele fala, eu prefiro colocar em stand-by a minha morte e encontrar a Cristo, só para terminar o que eu tenho que fazer com vocês. Coisa de doido. Ele fala assim, por mais que eu queira ir para o céu, encontrar a Cristo, hoje, o que precisa ser feito é continuar com vocês, porque ainda tem coisa para fazer. Esse homem, ele amava tanto aquelas pessoas, ele amava tanto o que ele fazia, que nem morrer, que nem ser batido, que nem sofrer, nada disso importava, porque ele amava o que ele fazia. O que eu quero trazer para você nessa manhã é que você tem que amar a tua visão, você tem que amar o que você está sendo chamado para fazer. A visão da nossa igreja é justamente levar pessoas ao encontro real com Cristo e que esse encontro seja duradouro. Essa é a visão de Lagoinha. Isso é a visão. A nossa missão é justamente, 10% de cada vila deve ser alcançada. Mas a nossa visão, ou seja, nós nunca podemos perder o foco. Que através dessa missão, esses 10% que se convertam, eles sejam verdadeiramente convertidos, alicerçados em Cristo e que isso haja uma mudança de vida. Essa é a nossa visão. Se essa é a nossa visão, então nós temos que fazer tudo para que isso aconteça. Nós temos que amar. Quando as pessoas chegam na igreja, nós temos que amar com intensidade. Quando nós servimos na igreja, isso fica para todos aqueles que servem na igreja. Nós devemos amar aquilo que nós estamos fazendo. Independentemente se você está varrendo um chão, colocando um café, cuidando das crianças, cantando, pouco importa. Na área que você está servindo, ame incondicionalmente o que você está fazendo. Quando Deus está te chamando para algo, ame incondicionalmente. Fala, olha, vai ser tão perfeito, vai dar tudo certo. Olha, não vejo a hora de a gente conseguir se reunir. Vai ser bom porque vidas vão ser salvas, pessoas vão ter mudança de vida, as histórias vão mudar. Nós precisamos disso. O problema é que nós temos visão, mas não amamos o suficientemente a nossa visão. Fala, eu tenho uma visão maravilhosa. Gente, quando nós temos um sonho, quando nós temos o desejo de algo, os nossos olhos devem brilhar. E nós devemos fazer de tudo para que isso aconteça. E a gente vai, realmente eu amo tanto isso, que você não para de falar disso. Você fala tudo, mas você também só fala disso.
A tua vida é em torno disso, todos os assuntos tornam para aquilo. Por quê? Porque você ama falar daquilo. Você tem prazer em falar daquilo. Você tem prazer em viver daquilo. Você tem prazer em fazer as outras pessoas terem prazer na tua visão. Ou seja, nós temos que amar. Paulo, ele amava tanto que ele fez de tudo para que a visão não parasse. E não foi só Paulo. Se você olhar para a vida de Cristo, ele amou tanto o que ele fazia. Ele não parava. Não havia céu e terra que pudesse parar. Ele tinha um alvo, ele tinha algo. Ele ia até o final. A palavra nos mostra que ele prega o dia todo, ele pega o barco, atravessa o lago. Quando pensa que vão descansar, ele torna a pregar mais o dia todo. É coisa de doido, mas isso não lhe cansava, porque ele dizia o quê? O que me traz prazer é justamente alegrar o meu Pai. É fazer a vontade do meu Pai. Ele encontrava forças e alegria fazendo a vontade do Pai. Por quê? Porque ele amava fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Se Deus incumbiu um chamado nele, ele falou, eu amo tanto esse chamado, que se preciso for, eu morro no final por esse chamado, mas eu vou cumpri-lo até o final com excelência. Ele amava o que fazia, não houve prisão, não houve morte, não houve nada que o parou, ele foi até o final. E hoje somos fruto desse amor. Ou seja, um amor transforma histórias. Um amor por uma visão, um amor por um trabalho, um amor pela obra, transforma histórias. E talvez se o teu ministério ainda não está avançando, se no teu departamento ainda não está avançando, se as coisas ainda não estão avançando, será que estamos amando o suficiente? Será que nós estamos realmente desejosos de que isso aconteça? Será que estamos mesmo cuidadosos e zelosos para que isso aconteça até o final? Nós perdemos justamente o fato desse tempo, da vida, do nosso cotidiano, nos cansar, nos desmotivar. Nós começamos a perder o amor com o tempo. E aí o que acontece? Quando eu perco o amor, eu perco a prioridade. Automaticamente eu começo a priorizar outras coisas. Porque eu já não amo tanto aquilo. Parece doido. Agora fica aqui uma dica para os maridos. Porque quando você saía com a tua esposa para namorar, você achava tempo para sair com ela, não é? Você achava tempo e dinheiro para poder comprar um sorvete lá no fundo da Fête Foraine, né? No meio do coisa, você achava um tempo e um dinheiro. E hoje, quando é casado, não acha tempo nem dinheiro para fazer isso. Por quê? Porque nós estamos perdendo o amor. Parece doideira, mas é a realidade. Nós priorizamos outras coisas. Amamos mais construir a nossa casa do que passar tempo com as nossas esposas. Amamos mais comprar um carro novo e trabalhar no nosso carro do que passar tempo com a nossa família. O amor está se invertendo. Ao invés de focalizarmos o amor naquilo para qual Deus tem nos chamado para amar, nós estamos amando outras coisas. E depois estamos assustados porque há muito divórcio, porque há muito suicídio, porque há muitos filhos que batem nos pais. Não se assustem. Simplesmente o amor não está mais presente. O foco, ele foi transferido para outras coisas. E isso é muito triste. E eu falo isso pela minha vida. A Miriam, ela é prova. Quando eu estou muito no celular, a Miriam fala, larga esse celular e passa tempo com as tuas crianças. Na hora o celular tem que fazer assim, ó, pluc. Tem que cair no chão e falar, não pega mais. E não é fácil, porque eu sou rifilão. A Miriam sabe disso. Fala, mas eu não estou aqui, eu estou fazendo. Fala assim, priorize agora. Lembra, prioriza agora. Os teus filhos, isso você faz depois. Passe tempo comigo, isso você faz depois. Gente, eu estou falando porque é minha vida, é meu cotidiano. Não percamos o foco, não percamos o amor naquilo que Deus nos mandou amar. Deus nos chama para amar as nossas famílias, nossos filhos. Deus nos convida a amar a igreja e tudo aquilo que é lançado juntamente com a igreja. Os nossos departamentos, as vidas que vêm, as vidas que estão aqui feridas, que saem daqui transformadas. Nós devemos amar isso, nós temos que ser desejosos disso. E por último,
E não menos importante, nós terminamos com o último traço que nós vemos nessa carta, que é o caráter. E o caráter é justamente essa capacidade de entender que um engajamento deve ser mantido para que o resultado esperado seja alcançado. Isso é ter caráter. Não é você começar, dar a tua palavra para alguma coisa e depois você larga a mão no meio do caminho porque você já está desanimado, você já está triste, você não tem mais um amor por isso. Paulo, ele não perdeu isso. Ele guardou o caráter. Esse homem, acontecesse o que acontecesse, céus e terra, mas esse homem escrevia as cartas que precisava escrever. Esse homem mandava o recado dele aonde devia chegar. Ele se engajou para uma causa. Ele a seguiu até o fim. Um homem de caráter. A mesma coisa quando nós olhamos é a vida de Cristo. Se engajou por uma causa e não abandonou. Seguiu até o fim. Enquanto aquilo não acontecesse, ele não descansou. E a mesma coisa, nós olhamos para a vida do Mark Zuckerberg. A mesma coisa acontece. Enquanto esse homem não vê as coisas sendo transformadas conforme ele quer que seja, ele não vai descansar. E não adianta falar que vai descansar, não vai. Enquanto a Apple não te fez escravo, ele não descansou. Enquanto você não viver dependente da tecnologia, ele não descansa, as pessoas não descansam. Nós somos bombardeados por tudo. Por tudo. E tudo é feito para que você compre, para que você viva dependendo daquilo, que você se isole, que você fique justamente dependendo e consumidor do que está acontecendo. Porque são pessoas que não perdem esse foco. Eles estão determinados, eles têm a visão deles e eles vão com aquilo até o fim. E a mesma coisa nós devemos fazer com o Evangelho. Se nós estamos determinados em levar Cristo às pessoas, nós devemos manter isso até o final. Isso é ter caráter, é não desistir, é não abandonar. Não é porque muitas vezes nós não temos capacidade, né? Muitas vezes a gente é limitado. Isso não faz de você alguém que não tem caráter. Se você está limitado numa área, peça ajuda. Paulo, ele não podia fazer tudo sozinho, por isso ele tinha Timóteo. E quando as coisas não estavam ainda, né, faltava pessoas, ele enviava ainda outras pessoas. A tal ponto que aonde ele chegava, ele já tentava achar um pastor, um bispo, um apóstolo, alguém, um missionário naquele lugar. Falar, alguém tem que ficar aqui porque eu não posso estar aqui. Então ele já deixava alguém e ia para outra vila, e naquela vila tentava achar alguém naquele lugar. Nós não podemos trabalhar sozinhos. A nossa visão para que Mark Zuckerberg, com o Meta, aconteça até que um dia você tenha uma telinha, né, nos olhos e que você jogue numa dimensão em 3D com outras pessoas do outro mundo, esse homem não vai fazer sozinho. Há um batalhão de pessoas que estão trabalhando com ele. Ou seja, para que a visão que Cristo tem para as nossas vidas chegue até esse mundo, eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Nós precisamos de inúmeras pessoas. Nós precisamos trabalhar juntos. Quando as coisas estão difíceis, peça ajuda. Quando as coisas estão bem, peça ajuda. Vamos junto, falar, olha, eu estou fazendo direito, o que você acha, onde eu posso melhorar, o que você está pensando nisso? É normal. Ontem foi muito bom, o Zé Manel, ele parou e falou assim, olha, eu quero mudar algumas coisas para o ano que vem para o Café dos Homens. O que a gente precisa fazer? A gente coloca cartas brancas na mesa. Vamos juntos. Vamos construir esse projeto juntos. Vamos andar juntos, porque sozinho ninguém consegue chegar em lugar nenhum. E a mesma coisa é com Cristo. A nossa vida na igreja não pode ser sozinha. Não pode, você não vai conseguir sozinho. Porque a Bíblia é muito clara sobre isso. É muito mais fácil ser dois do que um só, porque quando um está mal, o outro vem e ajuda. Porque vai ter momentos onde você vai começar a perder o foco e vai ter alguém que vai fazer, abre o olho, o foco é lá, não é ali não. Você precisa disso. Né? Maridos, peçam ajudas às esposas, esposas, peçam ajudas aos maridos. Filhos, peçam ajudas aos vossos pais. Pais, não tenham vergonha em pedir ajuda aos vossos filhos. Há momentos que nós perdemos o foco. E talvez uma criança de 5, 6 anos vai estar mais focado do que nós.
e vai nos colocar nos eixos. Não é vergonhoso. Não é fácil para ninguém. Por isso que nós temos que guardar o foco em Cristo e continuar avançando. E quando está difícil, nós temos sempre alguém do nosso lado para nos ajudar. Ninguém faz as coisas sozinho. Moisés, quando precisava, e tinha alguém que estava segurando os braços dele. Ele sozinho já não aguentava mais, mas tinha alguém ali sustentando. O que eu quero dizer é que você não está sozinho. Para que a obra de Cristo acontecesse na terra, ele levantou 12 pessoas. Cristo formou 12 pessoas, porque sabia que juntos as pessoas são mais fortes. O trabalho ele vai além. Nós conseguimos alcançar coisas extraordinárias quando estamos juntos. Por isso que a gente dá importância para um GC. Por isso que a gente dá importância numa reunião de grupo, tanto de mulheres quanto de homens, porque juntos nós conseguimos ser mais fortes. E quando um está perdendo o foco, o outro já levanta. Olha, não perde não, não desanima não, anda comigo, vamos juntos, vai dar certo. Ou seja, não desanime, os tempos não estão fáceis. E a sociedade está caminhando para que cada vez mais você só venha no culto. E que você não seja alguém integrante do corpo de Cristo. Porque não há mal nenhum, o diabo não tem problema nenhum que você venha aqui. Para ele é uma diversão para você vir aqui. O que ele tem medo é que você saia daqui impactado e comece a impactar o mundo. Esse é o problema. Então o que acontece? O mundo levantará sempre uma alternativa para te distrair. Sempre haverá uma alternativa para tirar você do foco. E se nós não formos zelosos, o que está acontecendo no mundo entra dentro das nossas vidas e das nossas casas. E nós somos destruídos. Então não deixe isso acontecer. Eu quero que você fique de pé, nós já vamos terminar o nosso culto. Eu quero orar pela tua vida nesse instante. Pai amado, eu te peço que tu possas estar tocando cada pessoa que está aqui nessa sala, cada pessoa que tem nos assistido, Senhor Deus, pela internet. Senhor Deus, que nós não percamos o foco, que nós não percamos, Senhor Deus, a visão. Senhor Deus, que nós não percamos, Senhor Deus, o amor e o caráter. Ah, Senhor Deus, eu te peço, faz de nós homens e mulheres que amem o próximo, que amem, Senhor Deus, aquilo para o qual tu tens nos chamado, Senhor Deus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Ah, Senhor Deus, se alguém aqui nessa manhã perdeu a visão, Senhor Deus, restaure a visão. Se alguém aqui tem estado desanimado, que tu possas restaurar a vida dessa pessoa. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, como um corpo, como uma família, unidos, caminhando para o teu propósito, caminhando, Senhor Deus, para aquilo que tu tens nos chamado. Ah, Espírito Santo de Deus, leva-nos a viver coisas extraordinárias contigo, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, não permita que nós percamos o foco. Não permita, Senhor Deus, que nós saiamos do alvo. Não permita, Senhor Deus, que nós desistamos. Mas ajuda-nos, ó Pai, a estar firmes neste caminho. Senhor Deus, este caminho que não é fácil. Este caminho, Senhor Deus, penoso. Mas, Senhor Deus, um fardo tão leve se torna quando tu estás conosco. Ah, Pai querido, toca cada coração aqui nesta manhã. Toca cada vida, cada pessoa, cada líder, cada pessoa que tem estado, Senhor Deus, trabalhando nesta igreja, cada pessoa que tem servido nesta igreja, cada pessoa, Senhor Deus, que entra aqui neste lugar, que possa sair com a sua visão transformada, que possa sair daqui com a sua visão restaurada. Ah, Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai querido, a não perder este foco. Pai amado, trabalha em nossos corações, trabalha em nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que nós realmente possamos guardar esta palavra e possa ser uma realidade nas nossas vidas, amém? Vamos olhar para a meta, vamos olhar para além, amém? Glória a Deus, e não nos esqueçamos de correr, como o apóstolo mesmo o apóstolo Paulo nos ensinou,
de correr até ganhar o prémio. Amém? Por enquanto estamos na corrida, vamos continuar a correr. Glória ao nome de Jesus. Eu queria só despedir-me de todos os irmãos, daqueles que estão lá em casa também, nos vendo. Vamos continuar a interceder, a orar uns pelos outros para que o Senhor nos dê essa vitória. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu te peço, ó Pai, pelo teu amor e pela tua misericórdia, que abençoes as nossas vidas, nos livres de todo o mal, Senhor, nos guardes de toda a tentação, e te pedimos, Pai, que tu sejas conosco a cada dia da nossa vida. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo e para a tua eterna glória. E que a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Vamos em paz, meus irmãos, e Deus abençoe ricamente as vossas vidas.